Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos e o capítulo 10 promete ser uma verdadeira virada de chave para a nossa compreensão da fé e da salvação. Nesse capítulo, Paulo nos ensina que a fé não é algo complicado ou inalcançável, mas é simples e acessível a todos. Ele nos mostra como a salvação não depende de nossos esforços ou de seguir regras, mas da confissão de Jesus como nosso Senhor e da fé no coração de que Deus o ressuscitou. E mais, Paulo destaca a importância de compartilhar essa boa notícia com o mundo, para que todos tenham a chance de ouvir e crer. Então, se você está pronto para entender melhor esse capítulo tão poderoso e aplicá-lo no seu dia a dia, fica com a gente. Vamos juntos desvendar as verdades de Romanos 10 e ver como elas podem transformar nossas vidas. Prepare-se para um estudo cheio de revelações. E claro, antes, vamos ler o capítulo. Já está com sua Bíblia aberta em Romanos 10? Então, vamos lá. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, está a palavra da fé, que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10. Fé, salvação e a mensagem de Cristo. Primeiro, o povo zela, mas não acerta o alvo. Versículos 1 a 4. Imagina alguém super empolgado montando um móvel sem sequer dar uma olhadinha no manual. As peças estão todas lá, mas o resultado final não faz sentido algum. Paulo descreve os israelitas exatamente assim: cheios de entusiasmo e dedicação em seguir a lei, mas sem entender o propósito maior por trás dela. Eles estavam focados no esforço humano, tentando alcançar a justiça por conta própria, sem perceber que estavam ignorando o manual perfeito de Deus. A boa notícia: Jesus veio para resolver essa confusão. Ele é o fim da lei, ou seja, a realização plena do que a lei apontava e também o ponto final nesse capítulo de tentativas frustradas. Não é mais sobre esforço humano, regras e rituais para agradar a Deus. Agora, o caminho está claro e acessível. Confiar em Cristo.
Nele, a justiça não é conquistada, mas recebida pela fé. É como finalmente entender o manual e ver o móvel montado perfeitamente, sem esforço desnecessário. Essa mensagem é uma virada de chave. Em Cristo não há mais errar o alvo. Nele, a justiça é garantida e o relacionamento com Deus é restaurado de uma vez por todas. Não é incrível? Segundo, salvação. Não é missão impossível. Versículos 5 ao 13. Se você já assistiu a filmes de ação onde o protagonista enfrenta desafios absurdos para salvar o dia, sabe como é fácil imaginar a salvação como algo inacessível, quase impossível. Mas Paulo quebra esse mito de uma vez por todas. Ele diz que não é necessário escalar o Everest, mergulhar no fundo do oceano ou realizar feitos heróicos para alcançar a justiça de Deus. A salvação não é uma missão impossível. Ela está ali, ao alcance de todos, tão próxima quanto a palavra que sai de nossa boca ou a fé que pulsa em nosso coração. É simples, mas profundo. Basta confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa combinação de fé e confissão é o que abre as portas para a vida eterna. E tem mais. Essa salvação não faz distinção entre pessoas. Não importa se você se considera VIP ou da geral, judeu ou gentil, rico ou pobre, estudado ou simples, o convite é universal. O mesmo Senhor é Senhor de todos e concede riquezas incomparáveis a todos os que o invocam. Paulo deixa claro que a salvação não depende de méritos, currículos ou status, mas de um coração sincero que reconhece Jesus como Senhor. É um convite sem burocracias ou barreiras. Está ao alcance de todos, pronto para ser aceito com fé e alegria. Que notícia maravilhosa! Terceiro, ouvidos ligados e boca no microfone. Versículos 14 ao 17. Pense nisso. Como alguém pode crer em algo que nunca ouviu? É como esperar que uma pessoa diga que tem uma música favorita sem jamais ter escutado nenhuma nota. Paulo apresenta uma lógica inescapável. Para que as pessoas creiam em Cristo, elas precisam primeiro ouvir sobre Ele. E como elas vão ouvir se ninguém falar? É por isso que Paulo enfatiza a importância dos locutores do Evangelho, pessoas dispostas a transmitir a mensagem de salvação. Não é sobre ser um pastor de púlpito ou um missionário em terras distantes, embora isso também seja importante. A mensagem pode ser compartilhada de muitas formas. Em um papo descontraído com um amigo, em um grupo de família no WhatsApp, com um vídeo nas redes sociais ou até mesmo com aquele meme gospel que faz rir e pensar ao mesmo tempo. O essencial é que a palavra chegue aos ouvidos das pessoas. Quando alguém ouve a mensagem, a semente da fé é plantada. E a fé, como Paulo explica, vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É um ciclo. Alguém prega, outro ouve, a fé nasce e esse novo crente se torna um novo mensageiro, passando a palavra adiante. Paulo também nos lembra que nem todos aceitarão a mensagem. Isso já aconteceu no passado, com os profetas e até com Jesus. Mas a missão não é sobre garantir a aceitação, é sobre garantir que todos tenham a oportunidade de ouvir. Então, onde quer que você esteja, seja no trabalho, na escola ou em casa, você tem um microfone simbólico nas mãos. Deus chama cada um de nós para ser uma voz que anuncie as boas novas. Afinal, a fé de muitos depende da nossa coragem de falar. Quarto, a teimosia de Israel, versículos 18 ao 21. Paulo encerra o capítulo com uma reflexão sobre o drama de Israel. A mensagem do Evangelho foi proclamada amplamente, ecoando como uma melodia que pode ser ouvida por todos os cantos. Porém, muitos do povo de Israel ainda permanecem com os braços cruzados.
relutando em aceitar a verdade. É como se Deus estivesse dizendo: estou aqui com os braços abertos, pronto para acolher vocês. Mas eles insistem em olhar para o lado, buscando caminhos próprios ou resistindo ao chamado. Essa teimosia não é novidade. Paulo faz referência à passagem do Antigo Testamento, mostrando que Israel sempre teve dificuldade em responder plenamente ao amor e à direção de Deus. Desde os dias de Moisés, passando pelos profetas, a história do povo de Deus é marcada por momentos de resistência, mesmo diante de sinais claros e palavras diretas. Mas o que impressiona é a paciência e o amor incomparável de Deus. Apesar da rejeição, ele não desiste. Deus continua se revelando, chamando e esperando. É uma cena comovente. Um pai amoroso que permanece de braços abertos, mesmo diante da indiferença de seus filhos. Ele não se cansa de demonstrar seu desejo de reconciliar-se com eles. Paulo nos mostra que esse amor persistente de Deus não é apenas uma lição para Israel, mas para todos nós. Ele nos ensina sobre a graça e a paciência divina, que vão além de qualquer lógica humana. Enquanto nós, muitas vezes, desistimos das pessoas quando enfrentamos rejeição, Deus continua insistindo. E essa insistência não é agressiva, mas cheia de ternura e esperança. Deus usa sua palavra, eventos cotidianos, pessoas ao nosso redor e até mesmo os momentos de silêncio para nos chamar de volta. Ele é o exemplo perfeito de amor perseverante, mostrando que, enquanto houver uma chance, Ele estará ali, pronto para nos acolher. Esse capítulo nos desafia a refletir: estamos com os braços cruzados para Deus ou estamos prontos para corresponder ao seu amor e caminhar em sua direção? Para uma melhor compreensão deste capítulo, apresentarei a seguir 4 lições práticas que podem ser aplicadas em nosso dia a dia. Primeiro, justiça fácil, sem gambiarras. Esqueça as soluções complicadas e as gambiarras espirituais que tentam driblar o verdadeiro caminho para Deus. Paulo deixa claro que a justiça de Deus não exige rituais exaustivos, sacrifícios complicados ou um manual cheio de regras impossíveis de seguir. O segredo é simples, mas poderoso. Confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa verdade é revolucionária porque elimina a ideia de que precisamos conquistar ou merecer a salvação por meio de esforço humano. Deus, em sua graça, tornou a justiça acessível a todos, sem atalhos ou improvisações. É um caminho direto e perfeito. Mas, atenção, confessar e crer não são apenas atos pontuais, são escolhas que moldam nossa vida. Crer no coração significa confiar profundamente em Jesus, entregando a Ele o controle de nossas decisões, desejos e planos. Confessar com a boca é mais do que palavras, é viver de forma que nossas ações e atitudes reflitam essa fé. Então, aqui vai o desafio. Como sua fé em Jesus está moldando suas escolhas hoje? Você está se apoiando na simplicidade transformadora da justiça pela fé ou ainda tenta dar um jeitinho para lidar com as exigências da vida? Lembre-se, não precisamos de gambiarra quando temos o caminho perfeito e suficiente em Cristo. Segundo, fale mais de Jesus. Ele é assunto bom. Sabe aquele conselho que você dá com empolgação, como quando recomenda um restaurante incrível ou uma série imperdível? Pois é, a mensagem de Cristo deveria ser compartilhada com ainda mais entusiasmo. Afinal, estamos falando da melhor notícia de todos os tempos, que transforma vidas e traz esperança eterna. Imagine como seria se falássemos de Jesus com o mesmo brilho nos olhos que temos ao contar sobre algo que amamos. E por que não?
Ele é o Salvador que nos libertou do peso do pecado, nos deu um propósito e nos ofereceu a vida eterna. Não existe assunto melhor. Falar de Jesus não precisa ser complicado ou reservado a momentos formais. Pode ser durante um café com um amigo, em uma conversa casual no trabalho ou até mesmo em um post nas redes sociais. A ideia é compartilhar a mensagem com naturalidade, deixando que o amor e a graça que recebemos dele transborde em nossas palavras e ações. Aqui vai um ponto importante. Quando você recomenda algo que realmente gosta, faz isso de coração, sem forçar, certo? O mesmo vale para falar de Cristo. Seja autêntico e mostre como ele impacta a sua vida diariamente. Conte histórias pessoais, momentos em que sentiu a presença dele ou como encontrou direção em meio às dificuldades. Lembre-se, falar de Jesus não é sobre convencer, mas sobre compartilhar. É uma oportunidade de espalhar luz, esperança e amor em um mundo que precisa tanto disso. Então, encare esse privilégio com alegria e entusiasmo, sabendo que, ao compartilhar, você está plantando sementes que podem mudar a eternidade. Fale de Jesus com a mesma paixão que você fala do seu filme favorito. Afinal, ele é o protagonista da melhor história que já existiu e continua a transformar vidas em todos os dias. Terceiro, escute mais. A fé precisa de ouvidos. Ouvir é muito mais do que simplesmente captar sons. É um ato ativo de atenção e entrega. Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que, para fortalecer nossa fé, precisamos estar atentos e receptivos àquilo que Deus está falando. Mas como ouvir a voz de Deus? Isso não acontece apenas em momentos de pregação ou oração. Envolve uma postura contínua de aprendizado e humildade. Vá à igreja, sim, mas não apenas para ocupar um banco. Vá com o coração aberto, pronto para receber aquilo que Deus tem a dizer através do sermão, os louvores ou até de uma conversa no corredor. Ler a Bíblia é outro aspecto fundamental. Cada vez que abrimos as Escrituras, damos a Deus a oportunidade de falar conosco. Mas não basta ler por obrigação ou rotina. É preciso meditar, refletir e aplicar o que lemos. Quando nos dedicamos a entender a palavra, estamos, na verdade, treinando nossos ouvidos espirituais para captar a direção e o propósito de Deus. Trocar ideias com amigos também é essencial. Deus pode usar outras pessoas para nos ensinar e até mesmo para nos corrigir. Conversar sobre o que estamos aprendendo, nossas dúvidas ou desafios espirituais nos ajuda a ver as coisas de uma perspectiva diferente e fortalece nossa caminhada de fé. E aqui vai um ponto importante. Escutar a Deus não se limita ao contexto religioso. Ele pode falar em momentos comuns, na beleza da natureza, em um gesto de bondade de alguém ou até em um silêncio profundo. A questão é, nossos ouvidos estão atentos? Se queremos que a nossa fé cresça, precisamos priorizar o ouvir. Coloque-se em situações onde a palavra de Deus está presente. Reserve momentos do seu dia para ouvir o que Ele tem a dizer, seja na leitura da Bíblia, em um podcast ou em uma oração silenciosa. Quanto mais ouvimos a Deus, mais nossa fé se fortalece e se torna uma força ativa em nossa vida. Então, que tal ajustar o volume e sintonizar seus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Ele sempre tem algo importante e edificante para nos dizer. Quarto, largue a teimosia. A teimosia é um dos maiores obstáculos em nossa caminhada espiritual. Quantas vezes insistimos em seguir o nosso próprio caminho, mesmo sabendo que Deus nos chama para algo diferente? Pode ser um pecado não resolvido, uma decisão errada ou até mesmo a resistência em mudar certos hábitos. O fato é que, quando nos recusamos a seguir a direção de Deus, estamos apenas prolongando um processo que poderia ser de bênção e transformação. Paulo nos lembra de que Deus não desiste de nós,
Por mais que a nossa resistência possa parecer grande, Ele está sempre ali, pacientemente esperando, chamando-nos de volta, como um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. A boa notícia é que, mesmo quando somos teimosos e insistimos em nossas próprias escolhas, a graça de Deus permanece firme, oferecendo perdão e novos começos. No entanto, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: por que continuar resistindo? O que estamos ganhando ao insistir em caminhos que não nos levam ao melhor de Deus? Quando Ele nos chama para algo maior, é porque Ele sabe que essa mudança trará crescimento, liberdade e paz. Resistir a Ele não traz nada de bom, apenas um desgaste desnecessário e uma luta interna que podemos evitar ao nos render à sua vontade. Largar a teimosia é um ato de coragem e confiança. Ao deixar de lado nossas próprias convicções e reconhecer que o plano de Deus para nós é sempre melhor, estamos dando o passo decisivo para uma vida mais plena e realizada. Pense por um momento. O que em sua vida está resistindo ao chamado de Deus? Em qual área você tem sido teimoso, achando que sabe mais do que Ele? Agora, imagine como seria mais leve e gratificante se você entregasse essa área a Ele, confiando que Ele fará o melhor. Deus não desiste de você. Então, por que resistir ao que é bom? Ele está de braços abertos, pronto para guiar você por um caminho de bênçãos. Larga a teimosia e experimente a paz de seguir a sua direção. Concluindo, Romanos 10 nos ensina uma verdade profunda e libertadora. A fé em Cristo é simples, mas incrivelmente poderosa. Não é uma teoria distante ou um conceito que devemos apenas entender com a mente. É uma verdade viva e transformadora que deve ser experimentada no dia a dia. A simplicidade da fé não a torna menos eficaz. Pelo contrário, ela revela o coração de Deus, que deseja que todos tenham acesso à salvação sem complicação, sem barreiras, mas com um coração aberto para confiar em Jesus como Senhor e Salvador. A fé que Paulo descreve não é algo reservado para momentos específicos ou para uma elite espiritual. Ela é prática, acessível a todos e deve ser vivida de forma tangível em nossas ações, decisões e atitudes diárias. Ao confessar com a boca e crer com o coração, você está abraçando uma nova identidade em Cristo, uma nova vida que não pode ser guardada apenas para si. O convite, então, é claro. Viva essa fé com ousadia. Não a esconda ou a deixe limitada ao seu currículo íntimo. Compartilhe com aqueles ao seu redor, seja através de palavras, ações ou gestos de amor. Como Paulo destaca, a fé precisa ser ouvida. E quem irá falar senão aqueles que foram tocados por essa verdade transformadora? Confesse, creia e leve essa mensagem de salvação a todos que puder, com a mesma paixão e entusiasmo com que você compartilha algo precioso. Em resumo, Romanos 10 nos desafia a ser agentes de mudança, espalhando a boa notícia de Jesus para o mundo. A fé é simples, mas sua transformação é profunda e sem igual. Que bom termos compartilhado esse minuto juntos, explorando o capítulo 10 de Romanos. Espero que tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. E se não foi, pelo menos tentamos, né? Nos encontramos no capítulo 11 para mais um mergulho na palavra. Fique na paz, na graça de Deus e até lá.